Fala galera, eu sou o Fabiano e você está no Arquivo Brock. Hoje nós vamos falar sobre a Legião Urbana. A Legião Urbana surgiu em 1982, em Brasília, um lugar aí que muitos consideram o berço do rock contemporâneo brazuca. Quando a banda Aborto Elétrico chegou ao fim, o Renato Manfredini Jr., ou como a gente pode chamar aqui, Renato Russo, juntou-se ao baterista Marcelo Bonfá, ao guitarrista Eduardo Paraná e ao tecladista Paulo Guimarães, o Paulo Paulista. Essa primeira formação fez só um show, que foi a icônica apresentação lá em Patos de Minas, junto com a Plebe Rude, e ocasião em que todo mundo foi em cana. O Ico Ouro Preto, que é guitarrista e irmão do Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, teve uma breve passagem pela banda. Ele participou de alguns shows e ajudou a compor a canção Ainda é Cedo, mas logo ele saiu da banda. Em 1983, o Paulista e o Paraná saíram. O fato interessante é que o Eduardo Paraná acabou saindo da banda por ser bom demais. É que o cara era um guitarrista muito virtuoso e acabou não casando aí com a proposta da banda, que era ter um som aí, como é que eu vou dizer? Um som mais rápido, mais simples, mais até sujo, que era mais puxado aí para a vertente punk, que era a ideia da época. O Eduardo Dutra Villa-Lobos, o Dado Villa-Lobos, que é sobrinho neto do nosso maestro Heitor Villa-Lobos, entrou na banda para assumir a guitarra. O Herbert Viana e o Bi Ribeiro, inclusive o Bi Ribeiro era ex-aluno de inglês do Renato Russo lá em Brasília, eles já integravam a banda Paralamas do Sucesso, né? Nessa época aí, já tendo gravado aí com a gravadora EMI. E além deles terem gravado a música Química, que é de autoria do Renato Russo, eles indicaram uma fita demo, né, do Legião Urbana para a EMI. Nessa fita aí estava uma versão do Legião de Química, né, tinha a música Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola. A parada quase não rolou, porque os caras da EMI tinham ouvido as versões acústicas, né, dessas músicas aí, que foi de um período aí em que o Renato Russo tocou sozinho entre o fim do Aborto Elétrico e o começo da Legião. Então, era isso aí que eles estavam esperando da banda. E se não fosse o produtor Maírton Bahia, que foi um cara aí que acompanhou a Legião Urbana durante toda a sua carreira, nada disso teria acontecido e o Legião não lançaria, em 1985, o seu primeiro álbum, emplacando no mês de junho daquele ano as canções Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola. Pouco antes desse lançamento, no ano anterior, de 1984, tinha entrado na banda o Renato Rocha, mais conhecido como Negrete. Depois da banda ter feito os dois shows aí que ficaram célebres, que foram shows no Circo Voador, lá no Rio de Janeiro, e no Napalm, no Bar Napalm, que era um reduto punk aqui em São Paulo. Ele entrou na banda por indicação do Bonfá e em virtude da tentativa de suicídio do Renato Russo, que cortou os pulsos, né, na época. Dessa forma, ele não conseguia tocar o baixo para gravar o disco. Fora os sucessos do álbum Legião Urbana, que eu já citei, não posso deixar de falar de Por Enquanto. Essa música fecha o disco de uma maneira maravilhosa. O sucesso do LP de estreia catapultou Legião e a receita que tinha dado certo já no primeiro foi aperfeiçoada no álbum seguinte. O 2, lançado em julho de 86, é um disco, sim, maravilhoso. Esse disco era para ter sido duplo, mas a gravadora acabou vetando. Músicas como Tempo Perdido, Índios, Metrópole, Quase Sem Querer, essas músicas viraram hits assim nas rádios de todo o Brasil, arrebentou de tocar.
A Legião Urbana divulgava um conteúdo naquela época que qualquer jovem brasileiro dos anos 80 compreendia e acabava se identificando. O álbum é considerado um dos maiores discos de rock nacional da história, e não é para menos. Dá para ouvir da primeira até a última faixa, apesar de eu não gostar muito do hit gigantesco que é Eduardo e Mônica, mas eu admito que, assim, a música fez muito sucesso. O disco tem músicas maravilhosas, Andréa Doria, Aqui com Canvas, e até uma faixa muito ousada para a época, né, que é uma faixa instrumental, toda instrumental, que é chamada Central do Brasil, é a 5ª faixa do disco. Em dezembro desse mesmo ano, já tinha uma grande plateia, um grande público aí, seguindo a turnê do álbum 2, que vinha fazendo muito sucesso. E em 87 saiu o 3º álbum, mediante uma pressão muito grande da gravadora. Eles queriam aproveitar o sucesso do 2, né? E por conta disso, o álbum Que País é Esse? Chegou ao mercado com 7 músicas que já tinham sido compostas anteriormente, inclusive Faroeste Caboclo, né? Que todo mundo achava que não ia pegar por ser longa, uma música de 9 minutos, né? As 2 músicas compostas para esse disco são Angra dos Reis e Mais do Mesmo, né? São as 2 únicas aí que os caras tiveram tempo realmente de sentar e compor pro Que País é Esse? O disco vendeu muito bem e se transformou numa nova, grande e lotada turnê nacional. O Que País é Esse? E Eu Sei eram 2 músicas aí que estavam dividindo com Faroeste Caboclo o posto de mais tocadas nas rádios, sabe? Você colocava em qualquer rádio, estava tocando Legião. Só que nessa turnê aí do disco, rolou uma confusão muito grande, numa apresentação no ano de 88, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um fã malucão lá subiu no palco, agarrou o Renato Russo. O cara foi retirado de lá, né? Mas o Renato Russo seguiu reclamando e a plateia começou a tirar tudo que via pela frente para cima do palco. A situação foi indo, troca de sustos tanto de cima quanto de baixo, né? E foi indo até a banda acabar se retirando do palco, né? Cancelou, acabou o show, e isso deixou os fãs ainda mais putaços da vida, né? O saldo foi um fuzuê desenfreado que resultou em mais ou menos mais de 300 pessoas feridas, tá? Gente pisoteada, teve um tanto de gente que foi preso e tudo mais. A Legião acabou nunca mais fazendo show nenhum em Brasília e diminuiu consideravelmente a agenda de shows pelo país inteiro. Logo em seguida, o Renato Rocha, o Negrete, acabou deixando a banda, né? Ele deixou a banda aí entre as gravações do disco novo, né? Ali por volta de 88, 89, os caras estavam gravando, e ele atrasava muito, ele tinha umas tretas com o Renato Russo, e ele estava também já com alguns problemas aí com drogas. Em 89, chegou às lojas o disco As 4 Estações, um álbum que inicia uma fase aí mais madura da Legião Urbana e que levou um ano inteiro para ser produzido. 9 das 11 músicas do álbum tocaram na rádio e rapidamente o disco virou o mais vendido da carreira da banda. O disco realmente faz jus, né? Traz músicas como Há Tempos, Eu Era um Lobisomem Juvenil e a mais que manjada aí, Pais e Filhos, que apesar de ser uma música bem pesada, que fala sobre suicídio, todo mundo parece que tá alegre em cantar a música, não sei, é uma música bem pesada. Pouco tempo depois do lançamento das 4 Estações, o Renato Russo descobriu que era soropositivo. E esse momento aí acabou se refletindo muito no disco seguinte, o álbum 5, que
que é o álbum mais soturno da Legião, e junto com o 2, são os 2 álbuns aí que eu mais gosto, que dividem a minha preferência. O clima denso do disco é nítido em canções como Love Song, que abre o LP com só 1 minuto e 18, né, de duração, e tem trechos que foram compostos lá no século XIII, cara. E essa música, ela acaba sendo seguida aí de Metal contra as Nuvens, que é uma epopeia medieval que tem incríveis 11 minutos e 28. Essa música, ela acaba sendo dividida aí em 4 atos e teve cerca de 40 músicos envolvidos na sua gravação, né, por conta de violino, viola, violoncelo. Assim, a música ela é grandiosa realmente. E como eu disse, né, o Renato Russo tinha descoberto, né, que era soro positivo. Isso aí acabou se dando quando ele se internou para tentar se livrar do vício em álcool. Não bastasse isso, o vocalista ainda sofria com a depressão e o fato de ter terminado com o seu relacionamento com o Robert Scott Hickman, que era um americano morador de rua, que foi namorado do Renato Russo. Ele ficou até aqui um tempo no Brasil e é o suposto gatilho para o mergulho do Renato Russo na heroína, né? Porque, assim, segundo contam, o Hickman também era um viciado e o Renato Russo acabou entrando aí na heroína por conta dele. A música Vento no Litoral acaba retratando esse sentimento aí do líder da Legião Urbana, o sentimento de perda do amor e tudo mais. Em 92 foi lançado um álbum duplo chamado Música para Acampamentos, com um monte de gravações ao vivo feitas para rádio e TV entre 84 e 92, e tendo como música inédita a Canção do Senhor da Guerra, que tinha sido gravada, né, para o programa A Era dos Halley, que foi um programa da Globo lançado em 85, e os caras acabaram aproveitando essa gravação para músicas para acampamento. Em 93, aí veio o álbum O Descobrimento do Brasil. Nesse período, o Renato Russo estava se tratando aí da dependência química e o disco acabou sendo dedicado para o Tavinho Fialho, que era um baixista aí que estava acompanhando a banda desde a turnê do álbum anterior e que acabou morrendo num acidente. A junção de tudo isso aí trouxe um misto de saudosismo e de esperança para as faixas desse disco. Essas faixas acabam trazendo aí referências de críticas e pessimismo, como na música Perfeição. Tem muita alusão a lembranças da infância, né? Por exemplo, na música Giz, e o caminho da recuperação das drogas, que é descrito na música 29. Nesse ano, os 3 músicos também começaram a se dedicar aí a projetos solos, tanto envolvendo música, com o Renato gravando Stonewall Celebration Concert, né? O Dado montando uma gravadora independente, e o Bonfá, que acabou enveredando no universo da computação gráfica. Em 14 de janeiro de 1995, ocorreu a última apresentação do Legião. O show foi em Santos, na casa noturna chamada Reggae Night. Pouco mais de 1 ano e meio se passou para que A Tempestade, ou Livro dos Dias, fosse lançado em setembro de 96. Com exceção da música A Via Láctea, as demais faixas do álbum possuem apenas a voz guia do Renato. Ele não pôde gravar as vozes definitivas porque ele já estava bastante debilitado já. Todas as músicas desse disco têm uma mensagem assim muito forte de despedida, uma coisa introspectiva, assim, até de solidão mesmo. As músicas aí que menos carregam essa carga são Soul Parsifal, que é escrita em parceria com a Marisa Monte, e 1º de Julho,
que foi escrita para Cássia Eller e que ela já tinha gravado lá em 94. 21 dias depois do lançamento do disco A Tempestade, no dia 11 de outubro de 96, o Renato Russo viria a falecer em decorrência das complicações do HIV. E alguns dias depois, em 22 de outubro, o Dado e o Bonfá anunciaram aí o fim da Legião Urbana. Em 97, foi lançado o disco Uma Outra Estação. A ideia original era que A Tempestade tivesse sido um álbum duplo, mas, de novo, acabou não rolando e o material não lançado, né, acabou sendo retrabalhado aí e lançado nesse álbum, nesse disco aí, de maneira póstuma ao final da banda. O álbum conta com participações do Renato Rocha, né, que era o ex-baixista, e também do Bi Ribeiro, né, do Paralamas. Nessa época aí, o Dado e o Bonfá, eles não podiam se apresentar como ex-integrantes ou como integrantes, ou até dizer que já tinham feito parte da Legião Urbana por conta de um processo. Deixa eu explicar. Em 85, teve um malandrão, um espertalhão, que foi lá e registrou a marca da Legião Urbana. E o processo para recuperação desses direitos da marca durou até 91. Devido a isso aí, quando eles recuperaram esse dinheiro, os caras decidiram centralizar a marca da Legião num único integrante. Porra, cara, em 91, os caras tiveram a brilhante ideia de focar no Renato Russo. Apesar do cara ser a força motriz da Legião, né? Nessa época, o Renato já sabia da condição dele de saúde. Um mês depois que ele morreu, a família do Renato Russo notificou o Dado e o Bonfá de que eles não poderiam mais dizer publicamente que fizeram parte da Legião. Os dois só foram readquirir esse direito assim, totalmente só em 2015. Em 99, foi lançado o acústico MTV. Esse disco já tinha sido gravado lá em 1992, com músicas dos primeiros álbuns e também dos 5, né, que na época lá era recente. Ele traz também algumas regravações em inglês de músicas do Young, Jesus and Mary Chain, Johnny Mitchell, e também tem uma inusitada versão de Hoy Me Voy para México, do Menudo, que foi intitulada Hoje à Noite Não Tem Luar e fez um enorme sucesso aqui. Uma série de tributos e shows foram feitos em homenagem ao Legião. E esses tributos, essas homenagens, contaram com os mais diversos artistas. Inclusive até o ator Wagner Moura fez aí o vocal num show aí da MTV. Depois que os ex-integrantes readquiriram os direitos aí de dizer que eram Legião Urbana, eles lançaram uma turnê chamada Legião Urbana 30 anos. E os caras ainda vêm se apresentando aí esporadicamente, em tom de revival, sempre com alguns convidados. Legião Urbana foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores referências do rock nacional. E até hoje tem literalmente uma legião de fãs. Você pode dizer que não gosta de Legião Urbana, mas a gente tem que aceitar os fatos de que talvez seja aí o maior expoente do rock nacional em termos de público, de aceitação e até de idolatria dos fãs. Se você gostou do vídeo, deixa um like, e se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado quando a gente lançar o nosso vídeo semanal. Nos segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e acompanhe o site de cultura pop que mais cresce, que é o www.popsfera.com.br. Não deixa também de ouvir a playlist com as músicas da Legião Urbana que estão aqui na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima semana com mais um Arquivo Brock. Valeu!
Falou!